Boa sexta-feira, meus irmãos. Hoje, dia 28 de abril. Peço licença para entrar na tua casa, para a gente poder fazer aí mais uma leitura bíblica edificante, mais um testemunho também para dar para vocês. Irmãos, vamos lá em Lucas 15, versículo 1 em diante. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus, eles falando de Jesus. Então Jesus propôs a eles o seguinte, versículo 3: E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás daquela ovelha perdida? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E depois ele vai compartilhar com as pessoas, né? Então, meus irmãos, eu sempre vejo estudos a respeito dessa parábola e me lembrei que todas as vezes que eu deixei, né, de estar num convívio com Deus, e nós muitas vezes percebemos situações das quais a gente se entristece e decide se afastar da igreja, do meio que nós estamos, mas uma coisa sempre no meu coração ficou, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, jamais o neguei e não nego a tua palavra, né? E isso é importante porque através disso o Senhor pôde criar uma ponte para sempre me buscar de volta, né? Eu estive em várias situações nas quais eu passei por bullying, sendo muito obeso, eu fui ridicularizado pelas pessoas, faziam um pouco caso de mim. Dentro, muitas vezes até do meio evangélico, eu fui ridicularizado, fizeram um pouco caso, mas eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para me fazer de vítima, muito pelo contrário. Quero dizer para você que tudo isso me fortaleceu enquanto pessoa, enquanto servo de Deus, porque passar por essas decepções só me fez amadurecer. Amadurecer e entender que isso não era Deus me fazendo mal, de forma alguma, mas no mal que estava sendo feito, eu fui fortalecido pela experiência de sentir o desprezo, sentir sendo ridicularizado, o bullying, tudo isso me fez ser mais forte. E essas experiências fizeram com que eu, enquanto ovelha que estava perdida do meio, né, das outras ovelhas, eu pudesse também crescer e amadurecer. E muitas vezes, meus irmãos, quantas experiências como essa acontecem? Que eu quero dizer para você que quando você perceber que alguém querido da sua família, que você ama muito, e você vê essa pessoa de alguma forma se afastar de Deus, se afastar do convívio, né, da sua igreja, continue orando por ela, porque através da oração muitos pode, né, e muito se pode fazer por aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. E Deus vai trabalhar naquela vida, Deus vai dar experiência para aquela pessoa, para que quando ela retorne mais preparada e pronta para ajudar todos aqueles que também se afastaram de Deus, tá, meu irmão? Então, essa é uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, e que muitas vezes o fato de você estar num meio que você não está convivendo com Deus, você sente falta da presença do Senhor. Você vai sentir em um primeiro momento que aquilo seria: olha, eu estou livre, estou aqui, né, fazendo o que eu quero da minha vida, mas você vai ver que com o tempo, com a experiência, que o melhor é sempre estar no caminho com o Senhor. Claro, você tem problemas em todas as situações, meus irmãos,
tem dificuldade de convívio dentro do meio evangélico, tem pessoas que não são verdadeiramente convertidas, que magoam as pessoas, você vai ver em todos os lugares, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não te magoa. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não te decepciona. Por isso, nós devemos confiar somente em Deus. E uma coisa que eu aprendi, demorei muito tempo para dar valor a uma situação tão elementar, tão simples, que é orar em segredo. No teu quarto, você e Deus. E outra coisa que eu deixei muito de dar valor é não compartilhar os seus sonhos, não compartilhar as suas lutas, não compartilhar as suas dificuldades com as pessoas, mas só com Deus. Compartilhe tudo isso somente você e Deus. Em oração no seu quarto, você, o Senhor, Jesus Cristo, e ali, somente com eles, você pode falar sobre o seu íntimo, certo? Isso eu demorei muitos anos para amadurecer e entender. Eu sempre queria a opinião de amigos, de pessoas, às vezes até pessoas da família. Mas você sabe que às vezes o outro também está passando uma luta que ele não faz nem por mal, ele não quer te ouvir, ou ele te dá um conselho atravessado, que ele também está passando por luta, não é verdade? E então nós temos que entender isso, e por causa disso Deus fala para nós que nós devemos fazer sempre esse compartilhamento segredo. E às vezes quando você fala para os outros, as pessoas vão acabar te dando uma orientação ruim, te dando uma opinião ruim, você vai se sentir mal. Então com Deus é você e Deus, e ali Ele vai trabalhar na sua vida. Então, por causa de muitas decepções, eu me afastei, e eu não atentei que essas decepções muitas vezes eram também porque eu compartilhava coisas que não deveria ter compartilhado. Então não compartilhe os seus sonhos com os outros, compartilhe os seus sonhos com Deus. Coloque nas mãos dele, tão somente dele. Amém, meu irmão? E você vai ver aí que quando nós temos muitas vezes uma ovelha que se perdeu, né, e continuamos a orar para que Deus a busque, o Senhor me ajuda a achar, eu quero achar essa ovelha. Você vai ver que quando ela voltar, né, ela volta para os braços do Senhor, a alegria é muito grande de recebê-la, né, assim como eu fico muito feliz de Deus ter me recebido de volta nos caminhos dele. E eu quero dizer para você que Jesus te ama, e que Jesus ama todos aqueles que você ama, e que não desista daquela ovelha que está perdida, é momentâneo, tá bom? Fica com Deus e me segue na nossa rede social para os nossos próximos encontros, tá bom? Dá o seu joinha aí. Muito obrigado, bom final de semana, que Deus te abençoe.